Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra contar mais uma aventura aqui do meu intercâmbio. Dessa vez uma péssima aventura, mas não por minha conta, nem por conta das minhas amigas. Vamos lá, que é uma história comprida, mas eu vou tentar deixar ela bem, como diz, rápida e fácil de vocês entenderem. Eu e mais 3 amigas decidimos fazer um cruzeiro aqui nos Estados Unidos, saindo daqui dos Estados Unidos e indo até Bahamas. Era só um final de semana, então a gente saía na sexta e voltava na segunda-feira bem cedo, tipo 7 horas da manhã, saindo lá de Miami. Então a gente procurou várias companhias de cruzeiro que tem aqui que fazem esse trajeto e comparamos, tipo, preço, qualidade e tudo mais. A gente comprou o cruzeiro pela Royal Caribbean, saindo na sexta-feira à tarde de Miami, do porto de Miami, e voltando na segunda-feira às 7 horas da manhã. Então, como a gente não tinha mais dia de férias e tudo mais, era uma viagem só de final de semana, beleza, cabia assim pra todo mundo, ficava ótimo. A gente pagou cerca de $1.500 na cabine para 4 pessoas, pra passar esse final de semana com tudo incluso, menos a bebida alcoólica. Perfeito, não é mesmo? Então a gente foi atrás de todos os documentos, tudo que a gente precisava para esse cruzeiro, já que a gente ia sair dos Estados Unidos. Pedimos autorização para as agências de intercâmbio, todas elas autorizaram. No caso eram 2 agências, a minha e de 2 amigas, e uma segunda agência que era da minha terceira amiga, né? Tudo bem, a gente foi naquela expectativa, era meu aniversário, aniversário da Fabi, da minha outra amiga, e despedida da Heloísa, porque o cruzeiro chegava aqui na segunda e na próxima quarta-feira ela tava indo embora pro Brasil. Então assim, a viagem perfeita, vamos aí, aquela empolgação e tudo mais. As nossas host families, gente, a minha host, ela tava mais animada do que eu pra essa viagem, então foi aquela loucura. Tudo bem, corremos com tudo, pegamos os documentos das agências que a gente precisava. A gente tá no primeiro ano aqui do au pair ainda, mas o nosso visto já tava vencido, o meu e da Fabi. A Elo tá no segundo ano, então o visto dela já tava vencido. E o visto da Fran venceria durante o cruzeiro, no dia que a gente voltaria, ou coisa do tipo. Pegamos os documentos com as agências, todas as agências explicaram pra gente, as 2 agências, explicaram pra gente que não teria problema. Pode ir, meninas, vamos aí. Tá aqui o DS de vocês. O DS da gente, ele vale muito mais do que o nosso visto, porque o nosso DS é um documento que a gente recebe do governo, depois de a gente ter pago a nossa taxa SEVES, que é a taxa que a gente tem que pagar como intercambista. Então, é um documento que diz que a gente tá legal pro governo, a gente tá aqui legalizada, inclusive a gente paga como se fosse um imposto de renda e tudo mais. Então a gente tava com esse documento em mãos, a gente já tem esse documento, por exemplo, o meu ano vai acabar em janeiro, então eu já tenho meu segundo ano. Então eu já tenho esse documento válido até janeiro. A Fabi já tinha o dela, assim, até 2019 também, até o meio de 2019, tudo mais, tava tudo certo de documento. Tudo que a gente precisava levar a gente tinha. E 94, DS, os passaportes, óbvio. Lembrando que todas nós temos documentação dos Estados Unidos, então a gente tem as carteiras de motorista, o RG daqui, a gente tem essas coisas, tudo mais. Beleza, embarcamos pro nosso cruzeiro, vamos lá. Pegamos voo, aquela coisa, lá, chegamos em Miami, uhul, tô em Miami, aquela alegria, tudo bem. Chegamos no porto, a gente se encontrou no aeroporto, porque a gente foi em voos diferentes, a gente se encontrou no aeroporto, foi todo mundo pro porto. E aí a gente chegou lá no porto, foi dar entrada no nosso check-in, e aí começaram os problemas. A Royal Caribbean não aceitava, quer dizer, alegava não aceitar esse documento. Eles diziam que a gente precisava estar com visto válido no passaporte, eles não entendiam que no programa de estudo que a gente faz parte, no J1, quando a gente renova o DS, automaticamente o nosso visto é renovado para alguns países, né? Importante dizer isso, para alguns lugares. Então, Canadá, México e todas as ilhas ali a gente pode ir. Então, Punta Cana, sei lá, San Juan, San Martin, toda a ilha que tá ali, nesse lado aqui, a gente poderia ir. Incluindo Bahamas, incluindo Jamaica, tem menina que vai pra Jamaica e não tem problema nenhum. Tudo mais. A gente sabia de que a gente tava certo disso. E a gente pegou e foi pra lá. Tá. Passaram-se
cerca de 2 horas entre bate-boca, a gente tentando explicar pra eles como é que funcionava, pedindo que eles ligassem em todos os telefones que a gente tinha, telefone do governo, telefone das nossas host families, telefone das agências de intercâmbio. Em momento algum, eles ligaram. Eles ameaçavam ligar, eles fingiam estar ligando, ou eles ligavam pra pessoas internas da Royal Caribbean, perguntando sobre o visto, e nenhuma dessas pessoas sabia, nenhuma dessas pessoas entendia o nosso visto. Até que num determinado momento a coisa ficou bem quente, porque a gente realmente gritava no porto com eles gritavam com a gente, porque, gente, importante dizer, não foi uma questão de tipo assim, por ser uma segunda língua, por não ser a nossa principal língua. A gente entendia tudo que eles falavam e eles entendiam tudo que a gente falava. Não foi um problema do inglês, tá? Isso a gente tem que deixar muito claro, porque não sei o que aqueles funcionários vão alegar. Nesse momento, a Fabi teve a ideia de ligar na nossa agência de intercâmbio e pedir que o nosso coordenador falasse com as pessoas de lá. As pessoas que estavam fazendo o nosso check-in se recusaram a segurar o telefone. Todo momento a gente dava o telefone pra eles e eles faziam assim, não pegavam o telefone. A gente chegou a pôr o telefone em cima do balcão e falar, atende esse telefone, por favor. E eles não falavam, não quiseram fazer isso. Até que o nosso coordenador, que trabalha em Boston, de Boston, ligou pra Royal Caribbean e ficou no telefone mandando, deixa as meninas embarcarem, o documento delas está certo, vocês estão entendendo errado. E tudo mais, e eles chegavam a dizer que era pra proteger a gente, porque na volta a gente poderia ter problemas. E a gente explicou pra ela que isso não era um problema deles. Se eu tivesse que ter problemas, eu teria que ter problemas com o governo e não com eles. Que isso não tava, sabe, ao poder deles determinar se a gente ia ou não, quem são eles. E que a gente explicava a todo instante que a gente tava certo. Eles é que não reconheciam aquele documento por nunca. De repente, aquela equipe de bordo nunca tinha pego au pairs que já estivessem no 2º ano. Mas que isso era uma situação muito comum em cruzeiro, porque quando a gente tá aqui, como eu expliquei, quando a gente tá no 2º ano, a gente não pode ir pra qualquer país. Então, por exemplo, a gente não pode ir pro Brasil no 2º ano e voltar sem a gente ter renovado o visto efetivamente lá no consulado de novo. Então, o cruzeiro é uma viagem que muita au pair faz, porque é uma viagem segura com esse status que a gente tem. Enfim, a gente explicou isso muitas e muitas vezes, até que a gente, em uma sala separada, foi questionada se a gente realmente trabalhava aqui, se a gente não estava mentindo, se aqueles documentos não eram falsos, se eles ligassem para as nossas host families, essas host families realmente existiriam, se elas confirmariam de que a gente estava no cruzeiro. E, gente, olha que situação ridícula, sabe? A ponto da pessoa me chamar de imigrante ilegal. Quem é você? Sabe? Foi uma situação, assim, totalmente ridícula, vergonhosa e preconceituosa. Foi uma situação, assim, muito ridícula, sabe? Eu não queria chegar no ponto do preconceito, porque eu quero realmente acreditar que as pessoas, em pleno século XXI, elas não são mais assim. Mas foi uma situação muito ridícula em que, tipo, eu sou morena, tinham mais 2 pessoas mais morenas do que eu no mesmo grupo, e eu realmente quero acreditar que isso não era um problema. Porque uma semana depois, tenho 3 amigas que estão embarcadas em um cruzeiro na mesma situação que a gente, pela Royal Caribbean, e não tiveram problema nenhum em embarcar. Então, assim, o que a gente tá questionando a Royal Caribbean desde o dia em que isso aconteceu é que a gente não pôde embarcar. No final de toda essa palhaçada, depois de 2 horas, um dos coordenadores da Royal Caribbean falou na nossa cara que o documento estava certo e que a gente só não iria embarcar porque ele já tinha retirado os elevadores do navio e que o navio já estava partindo e a gente viu o navio partindo. E que se a gente quisesse, assim, era bem simples. A gente podia pegar um voo que custava $749 e encontrar com o cruzeiro em Bahamas. Assim. Ai, gente, desculpa, foi um mero incidente. Vocês podem ir pegar o voo que sai daqui de Miami hoje à noite e encontrar com o navio lá em Bahamas. Mas vocês vão... A gente questionou, tipo, vocês vão pagar esse voo? Não, por sua conta. Então, assim, foi uma situação ridícula, a gente ficou na rua. A Royal Caribbean sequer pagou um hotel pra gente dormir. Então, a nossa agência de intercâmbio falou, não, meninas, peguem um hotel, aproveitem as férias de vocês, voltem pra casa na segunda-feira e depois a gente entra com toda essa papelada.
Estamos com todo esse processo rolando, só que assim, eles alegam a todo instante que eles não vão devolver o nosso dinheiro, eles não vão devolver o dinheiro do cruzeiro, eles não vão devolver os voos, porque eu não teria ido pra Miami se não fosse pra pegar esse cruzeiro, e a gente quer que eles reembolsem também o hotel que a gente gastou em Miami, porque a gente teve que pegar um hotel por 4 dias, e a alimentação, porque eu tinha fechado um cruzeiro com tudo incluso. Eu não teria tomado café da manhã, não teria almoçado, não teria jantado extra, pagando por fora em Miami se eu estivesse dentro do cruzeiro embarcada. E não é justo a gente arcar com tudo isso. Sem contar balada que a gente foi em Miami, sem contar outros gastos que a gente teve. A gente tá sendo muito coerente, a gente só quer o que é justo, sabe? Todas as nossas host families estão na briga porque elas estão do nosso lado, todo mundo sabe da validação desse documento. Então, assim, não é uma coisa que a gente tá fazendo absurdos. Tudo que a gente quer é o nosso dinheiro de volta da forma mais simples possível, sabe? A gente podia estar aqui pedindo indenização moral, porque foi uma situação extremamente humilhante, sabe? Todos os passageiros do porto olhando pra gente, a gente sendo retirado pra uma sala exclusiva, como se a gente fosse assim... Quem são essas meninas? Que crime elas cometeram, né? Foi uma situação muito, muito ridícula. A gente já tem 2 semanas que isso aconteceu. A gente resolveu não expor a situação pra tentar esse acordo. Então a gente tá correndo com um advogado, correndo com as réplicas, as tréplicas e tudo mais, porque a gente não queria chegar no extremo. Só que assim, eles estão irredutíveis. No extremo aqui nos Estados Unidos. Então, o que a gente tá tentando fazer? Expor a situação no Brasil pra ver se de alguma forma a Royal Caribbean do Brasil ajuda nessa situação, tenta entender o nosso lado e ao menos alguém tenta conversar com a gente, porque até o momento nenhum superior da Royal Caribbean se dispôs a conversar com a gente. Tudo que a gente tem são trocas de e-mail, onde a gente fala e eles respondem assim com uma linha: nós estamos certos, vocês estavam sem os documentos necessários, beijo, tchau. É isso. Eles não contavam com a nossa agilidade, então eu tenho muita coisa filmada. Eu filmei lá no porto, eu filmei que a gente tava com os documentos e a gente tá disposta a mostrar todas essas provas pra quem quiser ver. A gente já entregou pra eles, muitas delas, inclusive, porque a gente não tá a gente não tá mentindo, entendeu? A única coisa que a gente não tá entregando pra eles agora são os passaportes e tudo mais, porque assim, a gente não vai entregar esse tipo de material por e-mail, sabe, ou coisa do tipo. A gente queria que a pessoa conversasse com a gente frente a frente, olhasse esses documentos, ou ela simplesmente pare de palhaçada, reconheça o que aconteceu e devolva o nosso dinheiro. É só isso que a gente quer. Então, se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, ou se você de repente conhece alguém que trabalha na Royal Caribbean, ou coisa do tipo, pra gente ver se a gente alcança alguém que esteja disposto a fazer um acordo ou qualquer coisa do tipo, para que a gente não tenha que chegar de fato a uma corte aqui nos Estados Unidos. Obrigada!